Muito bem. Bom, boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui a nossa primeira live, no ano de 2024. Eu sou o Sidney Moraes, analista de investimentos aqui da Previbuyer. Estamos aqui recebendo, os nossos convidados, então daqui a alguns minutinhos, alguns instantes a gente vai começar. Só vou aguardar vocês aqui mais uns minutinhos e nós já iniciaremos a nossa live. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Bom, todos os nossos convidados já estão aqui conosco. Quero agradecer a participação de todos aqui presentes. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos. Isso pode tirar já essa tela, por favor, Vini. Recebemos aqui hoje nossos convidados, Então, o Thiago Bellodi, que é o nosso gestor de investimentos, Então, o Thiago que está assumindo ali o lugar do Guilherme Anversa. Então, hoje ele é o nosso responsável pela gestão de recursos da Previbuyer, ali na XP, representando a XP. Seja bem-vindo, Thiago, que teve até uma participação na nossa live de dezembro, com a queda ali do Anversa, do Guilherme Anversa, e agora, de forma oficial, é o nosso novo gestor de investimentos, representando a XP. Seja bem-vindo mais uma vez, Thiago. Também estamos aqui com o Guilherme Benites. Guilherme, boa tarde. O Guilherme, que é nosso consultor de investimentos, representando aqui a empresa Aditus, e já é conhecido aqui do nosso público, entre os nossos participantes, já tem participado aí de diversas lives aqui conosco. Sobre a pauta de hoje, então nós vamos iniciar ali com o Thiago. Ele vai fazer uma apresentação de cenário econômico, os principais pontos, os principais desafios, as oportunidades que teremos aí ao longo do ano. Vai explorar um pouco também sobre a questão dos nossos novos benchmarks. Na sequência, a gente vai ter o Guilherme Benites, explorando também os nossos resultados, mostrando para nós um pouco dos nossos resultados, a questão dos nossos novos benchmarks, que é importante. Vai trazer uma visão também de hoje, como nós estamos estruturados em termos de investimentos, então a nossa árvore de fundos, toda a nossa alocação, já com algumas mudanças realizadas ali pela XP. E ao final, nós vamos ter ali um momento de perguntas e respostas. Então, vocês podem direcionar todas as perguntas ali no nosso chat, que eu irei recebê-las e irei transferi-las ali, para os nossos convidados de hoje. Então, fiquem à vontade para mandar todas as perguntas ali via chat aqui para a gente. E as perguntas, um ponto importante, as perguntas que não tiverem relacionadas com o tema da live, então aí no nosso chat a gente deixou também os nossos canais de atendimento. Então, vocês podem direcionar as suas dúvidas, suas perguntas nos nossos canais de atendimento, que a equipe prontamente irá respondê-los. Então, acredito que passei por todos os pontos, Então, no final teremos ali um momento de perguntas e respostas. Vocês fiquem à vontade já para nos enviar as perguntas que tiverem, que eu irei direcioná-las aqui aos nossos convidados. Feito isso, Thiago, é contigo agora. Fique à vontade para apresentar aqui para a gente. Vamos lá. Boa tarde a todos. Obrigado pelo fórum, pela oportunidade de a gente bater esse papo. Eu vou fazer, então, como o Sidney bem pontuou, um apanhado do que a gente tem olhado, o que a gente considera importante, o que está rolando no mundo, como é que isso conversa com a nossa carteira, como é que isso se manifesta nas nossas decisões de alocação. O tema mais importante do momento, e na verdade ele tem sido o tema mais importante por pelo menos um ano, é a questão do juro americano. Então, hoje é impossível a gente discutir qualquer assunto macroeconômico sem considerar o que está acontecendo com a taxa de juros nos Estados Unidos. O pessoal até cunhou um termo que é a taxa mãe de todas as taxas. Tudo depende do que acontece com os juros norte-americano. E a gente está num atual momento, hoje em particular, dia 21/3,
É o dia seguinte ao que o pessoal chamou de super quarta, chama de super quarta, que são os dias em que há decisões de política monetária do juro americano e do Brasil. Então, o que aconteceu ontem? Nós tivemos a redução da Selic em 0,5 ponto. Suponho que todo mundo tenha recebido pelo menos um e-mailzinho ali do seu banco ou corretora de preferência, dizendo a Selic caiu 0,5 ponto, o que fazer com o dinheiro agora? Então, ontem a gente teve a redução da taxa Selic e nós tivemos a manutenção dos juros norte-americano com uma sinalização de que esses juros possa vir a cair a partir de junho do ano que vem. E por que isso é muito importante? Porque esse é o cerne de toda a discussão que a gente tem. Vou passar aqui alguns slides só para exemplificar um pouco, para ilustrar um pouco essas discussões. São materiais retirados da página de conteúdos da XP, gratuita ao público, todo mundo pode acessar. Para dizer o seguinte, a taxa de juros norte-americana, nesta linha azul, de um mês atrás, ela estava inferior àquela que foi praticada no mês de março. Ou seja, a gente teve um aumento dos juros norte-americanos ao longo de fevereiro, ao longo de janeiro, e agora, até ontem, essa taxa também vinha subindo. E tão linear quanto possa ser, se a taxa de juros norte-americana está subindo, o mesmo está acontecendo com o Brasil. Então, aqui a gente tem a nossa taxa de juros brasileira de um mês atrás, a linha azul clara, a linha preta é no começo de março. Ou seja, esse primeiro trimestre de 2024 tem sido um trimestre em que os juros brasileiros, apesar da Selic estar caindo, o juro à vista, a nossa curva de juros, que é a projeção de quão mais a Selic pode cair e por quanto tempo ela pode ficar baixa, tem sido revisada para cima. Em outras palavras, a grande pergunta é para onde vai a Selic? Então, se a gente lembrar, ao longo dos últimos meses, a Selic vai para 9, vai para 8,5, depois ela vai para 10, agora ela voltou para ir para 9,5, né, nas expectativas. E por quanto tempo ela permanece? Porque é importante por quanto tempo a gente vai ter um juro mais baixo. Ninguém gosta de juro alto. O juro alto machuca o bolso, o juro alto encarece a prestação, por exemplo, do cartão de crédito, o juro alto ele prejudica as pessoas, os empresários. Então a gente passa por um primeiro trimestre nesse ano em que, apesar da Selic estar caindo, a discussão é talvez ela não caia tanto quanto gostaríamos e talvez ela não permaneça baixa por tanto tempo que gostaríamos. E as perguntas, ou melhor, a pergunta é por que isso? Por que ontem o Banco Central cortou 0,5 ponto a Selic, então estamos em 10,75, mas ele retirou o S da comunicação. Ele disse que na próxima reunião ele dá mais 0,5 ponto de queda, mas ele não se compromete com as seguintes. O mercado interpreta isso dizendo qual que é o ritmo de queda, quantas reuniões mais de 0,5 ponto a gente vem a ter. E se isso acontece, aquela pergunta que chega no nosso e-mail, né? A taxa de juros caiu ou a taxa de juros não vai cair tanto, o que fazer com os nossos investimentos? Ponto muito importante para a gente pensar neste arcabouço de taxa de juros é o que tem acontecido com a Bolsa. Então, se a gente olhar este gráfico, é o fluxo acumulado de dinheiro, o fluxo acumulado para a renda variável no Brasil. A linha preta nós temos o investidor estrangeiro, a linha amarela são os investidores institucionais, as fundações, as seguradoras e demais investidores. A linha cinza clara é o investidor pessoa física. E o que a gente vê no fechamento aqui de fevereiro, nesse primeiro bimestre, foi uma saída do investidor estrangeiro da renda variável, ou seja, o investidor estrangeiro saiu, ele reduziu, ele vendeu ações na Bolsa Brasileira, e aí é um pouco daquela lógica mais básica possível, né? Toda vez que alguém te perguntar por que a Bolsa está subindo, você pode responder porque tem alguém comprando, ou por que a Bolsa está caindo, você pode responder que tem alguém vendendo, porque é isso que acontece. Esta saída líquida do investidor estrangeiro, numa magnitude aqui de 16 bilhões de reais, ela responde por uma parte importante da queda do índice Ibovespa neste começo de ano. Então, a gente hoje, dia 21, o índice Ibovespa está caindo 4,33%. E por que ele está caindo? Uma parte porque você está tendo uma saída líquida de investidores da Bolsa, principalmente o investidor estrangeiro. Quando a gente olha em janelas, em outros períodos do tempo, a gente vê que nos anos de 2022 e 2023, o investidor estrangeiro aportou 100 bilhões e 45 bilhões de reais na renda variável na Bolsa Brasileira, ao passo que o investidor institucional sacou esse dinheiro, o investidor pessoa física em 2022 e 2023 ficou um pouco fora, e a pessoa física está comprando a Bolsa agora
no ano de 24, talvez porque a bolsa performou bem num período recente, talvez porque o juro esteja caindo e o investidor começa a se movimentar na direção de tomar um pouquinho mais de risco. Mas a pergunta importante para a gente responder é: por que que o investidor global não está comprando o Brasil? E isso é importante para a gente, uma parte da resposta. Porque o juro norte-americano ainda está elevado. Então, de novo, se você tem os Estados Unidos te pagando 5,5%, né, de retorno, que é a taxa de juros deles, em dólares, talvez o investidor global não veja tanto valor em investir na Bolsa Brasileira nesse momento, porque ele tem uma renda fixa na principal moeda do mundo, num nível tradicionalmente alto. E além disso, na parte de bolsa, que também justifica um pouco essa performance abaixo do esperado do Ibovespa, é o fato de que na nossa bolsa local, aqui no nosso mercado de renda variável local, nós não temos neste momento, nesse primeiro trimestre de 2024, grandes histórias microeconômicas no sentido de que você tem um setor na bolsa que esteja bombando, né? Um setor da economia que está super forte, que as empresas estão tendo um lucro muito grande, que você fique tentado, né? Você tem aquela vontade de ser investidor através da bolsa, porque você tem uma oportunidade muito grande nesse mercado de capitais. Então, as histórias micro brasileiras das companhias, a safra de resultados não veio surpreendendo, não foi nada extraordinário, ao passo que nos Estados Unidos você tem hoje o que é considerado, né, o ativo mais quente do momento, que são essas empresas de tecnologia, inteligência artificial. Ou seja, quando o investidor estrangeiro olha para a decisão de aportar dinheiro no Brasil, por exemplo, ele se pergunta: como está minha taxa de juros? Ela está elevada nos Estados Unidos, então talvez ele não queira vir. E ele se pergunta quais são as melhores oportunidades de investimento do mundo, portanto, ele fica mais investido nos Estados Unidos, nas empresas de tecnologia, que inclusive, dando uma palhinha, é algo que a gente tem feito nos portfólios também. Então, isso é importante, por isso que eu comecei a discussão pelo juros americano, porque ele é um grande termômetro do apetite do investidor para vir para o Brasil, para trazer dinheiro para o Brasil, que traz apreciação de capital, que faz a nossa bolsa subir, que faz a nossa renda fixa performar. Então, a gente está tendo um começo de ano de bolsa para baixo, Ibovespa caindo. A gente está tendo um começo de ano de pressão nas taxas de juros e, portanto, as NTNBs, ou aqueles ativos ligados à inflação, ou os ativos pré-fixados, vêm performando abaixo do CDI. Por outro lado, a gente tem um ativo que tem sido um destaque muito forte, que é o crédito privado. Então, como brasileiros, nós sempre temos, né, carteiras de crédito privado, ativos de crédito privado nas nossas carteiras. O crédito é um ativo que, passados os eventos de lojas americanas, Light, entre outros eventos de crédito que nós tivemos no ano passado, o crédito privado Brasil é um ativo que tem sido muito performático. Aqui eu só vou mostrar alguns slides, alguns gráficos para ilustrar um pouco esses comentários. A gente vê, por exemplo, numa janela de 12 meses, dado que o evento Americanas ocorreu em janeiro, de fevereiro do ano passado para cá, as carteiras de crédito performaram muito bem. Porque você limpou, né, esse evento Americanas, então a janela de 12 meses ela é muito forte. Aqui são alguns índices de crédito e a linha pontilhada ao CDI. O mercado de crédito está captando muito dinheiro, então esses são alguns monitoramentos que a gente faz, algumas amostras. Em fevereiro, houve uma captação de 31 bilhões de reais nesta amostra que a gente faz. Nos últimos 6 meses, 120 bi, 117 bi de reais. Então lembra, a pessoa física e o investidor institucional local aportaram na renda variável algo como 9 bi de reais na Bolsa Brasileira. E no ano, no crédito, eles aportaram algo como 40 bi, ou seja, muito crédito, muito forte o fluxo de crédito privado. Quando você está tendo muita entrada de dinheiro em crédito privado, o que a gente chama dos spreads de crédito vem caindo, ou seja, você tem uma sobredemanda dos ativos de crédito. Aquelas taxas que eles pagam excedentes sobre o CDI vem diminuindo, isso dá um ganho de capital, ou seja, mais dinheiro entrando no mercado de crédito melhora a performance dos ativos de crédito. O investidor vendo uma performance muito forte de crédito, coloca mais dinheiro no crédito e o ativo performa melhor. Então a gente está vendo um movimento, por exemplo, em que tudo que a gente olha do crédito privado no Brasil,
os ativos mais seguros, os ativos menos seguros, todos eles acima do CDI em janelas de 12 meses, 36 meses. Então, o crédito, recapitulando, é o ativo que melhor desempenha neste começo do ano, porque a Bolsa Brasileira não vem performando bem por conta da pressão do juro americano, pressão do juro aqui dentro também, falta de fluxo de capital, a renda fixa nossa, pré-fixada, atrelada à inflação, performando mal, por conta dessa abertura de taxa de juros. A gente teve um IPCA muito forte no mês de fevereiro. Então, aqui entrando em projeções para fechar essa discussão de cenário, como XP, nós revisamos alguns indicadores nas nossas projeções. Por exemplo, começando por inflação. Nós estamos falando de um IPCA para 2024 fechado de 3,5%. Só que no mês de fevereiro nós tivemos uma inflação de 0,82%, ou seja, a intuição, né? A gente está falando que em janeiro e fevereiro o IPCA somando os 2 meses subiu 1,25%. E nós estamos dizendo que para o ano de 2024 ele vai ser 3,5%, ou seja, em 2 meses do ano 1,25%, em 10 meses do ano 2,25%, né? Não parece muito calibrado. O que aconteceu com a inflação no Brasil nesse comecinho de ano? Que isso também pressiona um pouco os ativos. A gente teve sazonalidades, matrículas escolares, sempre acontece agora no começo do ano, normal. Tarifas, revisão de tarifas de transporte, que também é um pouco de preços regulados que acontecem no começo do ano. A gente teve uma pressão importante dos efeitos climáticos El Niño, por exemplo, em alimentos e bebidas. Então, o excesso de chuva em algumas regiões, seca em outras, muito calor em outras, dá uma desconfigurada na cadeia de produção de alimentos, houve inflação de alimentos, que é um ponto importante, mas a economia está entrando num momento em que nos próximos meses a gente vai ter uma inflação rodando muito baixa, muito mais baixa do que performou nesse primeiro bimestre do ano, encerrando o ano ao redor de 3,5%. Então, ou seja, nos próximos meses a gente deve experimentar uma inflação bem mais baixa, porque você tem também um outro componente, além de você tirar essas pressões desses preços mais sazonais, um outro componente que é muito importante para o mundo atualmente é o fato de que a China, numa pegada de crescimento muito menor, muito diferente do que a gente esteve habituado ao longo dos últimos 20 anos, vem crescendo menos e você está tendo uma deflação de bens no mundo todo. O que é isso? Eu vou dar um exemplo muito simples. Quem aí, suponho que muita gente já tenha visto os carros elétricos chineses. É o novo, é o item da moda, né? Então, tá aquela companhia BYD, Build Your Dreams, entre outras. De repente, o chinês começou a exportar carro elétrico para o mundo inteiro bem barato. O pessoal da Tesla lá ficou de cabelo em pé, porque é um custo muito menor. Daqui a pouco, esses carros vão estar custando o mesmo preço de um carro a combustível. Outros bens, por exemplo, que foram muito caros ao longo da pandemia, todo mundo tentou comprar um computador, um notebook, um carro mesmo, né? Não tinha o microchip, o microprocessador para os carros, para os eletroeletrônicos e etc. Isso tudo normalizou, tem uma sobreoferta e a China, com seu crescimento muito mais fraco, o mercado doméstico chinês muito mais fraco, a China está tendo que exportar tudo que foi produzido lá dentro, tem exportado, portanto, uma deflação de bens. É esperado que os produtos importados chineses fiquem mais baratos, porque o próprio mercado local não está absorvendo. Isso ajuda o IPCA. Isso nos permite ter uma inflação corrente a partir desses próximos meses mais baixa. E nós também fizemos uma revisão altista de PIB. Então, vínhamos trabalhando com um crescimento de 1,5%. A gente jogou isso aqui para 2%. E um desemprego inicialmente projetado para esse ano de 8,3%, revisitado para 7,8%. Ou seja, um momento de Brasil em que a inflação está caindo, a atividade está mais forte, parece um cenário difícil melhorar muito do que isso, né? Menos inflação, mais crescimento, desemprego em queda. O setor de serviços muito forte, é o principal hoje componente de surpresa positiva no PIB. Nos últimos anos, a gente teve, se a gente lembrar, entre 2010 e 2020, nós nos acostumamos com revisões de PIB para baixo, né? Começava o ano, todo economista, toda casa, banco, corretora, dizendo que o PIB no Brasil era 3, 4, passava o ano e ia sendo sempre surpreendendo negativamente, o Brasil crescendo pouco. Nos últimos 3 anos, 2022, 23, 24, surpresas para cima de PIB. Obviamente, aqui nesses anos, 22 e 23, a gente teve uma ajuda muito grande do agro, o super agro, né, uma super safra. O Brasil exportou muita commodity.
Esse ano o agro deve contribuir menos para o PIB, mas ainda assim é importante, mas a parte doméstica de serviços muito forte, uma inflação mais baixa, uma taxa de desemprego um pouco mais baixa, e a gente fala de uma Selic para o final do ano ao redor de 9. Inclusive, essa própria inflação mais baixa, além da China exportar hoje os produtos que eles não estão consumindo, o preço das commodities tem caído. Então, por um lado, isso é ruim para o Brasil no aspecto pauta de exportação, a própria Vale do Rio Doce é uma empresa que vem sofrendo na bolsa por conta da queda do minério de ferro na China, o chinês está consumindo menos, está produzindo menos, está erguendo menos prédio, erguendo menos complexos industriais e tudo mais. Então você tem uma pressão baixista de inflação também nas commodities, mas um crescimento, um PIB doméstico mais fraco. Então a gente tem uma expectativa de que a partir do momento em que esses juros norte-americanos de fato começar a cair, deve acontecer, depois de tudo que foi falado ontem, né, na reunião de política monetária e na própria decisão do Banco Central aqui no Brasil, em estes juros norte-americano começando a cair em junho, o mundo inteiro pode trabalhar com juros mais baixos, o Brasil inclusive, e a gente caminha para ter um segundo semestre de bom crescimento econômico, uma pressão menor da Selic alta, uma inflação mais baixa, então deve ser a partir de meados de maio, junho, a gente tem uma expectativa de que a própria situação do mercado melhore mais, e isso naturalmente se reflita nas carteiras, depois desse começo de ano um pouco mais apertado por conta dessas questões, sobretudo monetárias, sobretudo de juros. E por fim, um último destaque das projeções, a gente vive hoje num Brasil diferente de 2019, 2020, em que a nossa balança comercial, que era positiva em 26 bi de dólares, 30 bi de dólares, com o super ciclo das commodities, ela teve um salto para 44, 80 bi de dólares, que é muito essa parte do agro, né? Então, agro e minérios, né? Tudo que é extraído da terra ou da rocha. O Brasil exportou muito, o preço subiu, então a gente teve uma explosão da balança comercial, as exportações muito fortes, de 220 bi para 350 bi. Então, isso aqui naturalmente ajudou muito o PIB. Isso aqui certamente contribuiu com o crescimento do país. A parte de cenário eu paro por aqui, depois a gente pode voltar a alguns assuntos mais à frente, na parte de perguntas. Muito bem, então, Thiago. Então, a bola está comigo, certo? Legal. Então, bom, em primeiro lugar, Thiago, obrigado aí pelos seus comentários, né? Eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho de cenário antes de a gente olhar os resultados, a estrutura e etc. Porque, enfim, no final do dia, tudo isso tem que conversar, né? E acho que é importante que fique a mensagem aqui para vocês, né, que estão nos acompanhando, e que as coisas estão conversando. É lógico que alguns meses as coisas podem ir melhor ou pior do que a gente esperava, acho que esse é o mercado. Mas, enfim, é importante também que vocês saibam que a direção, né, está sendo seguida e a razão pela qual a gente está olhando para aquela direção. É óbvio também que vocês sabem que a gente está aqui no dia a dia olhando isso a todo o tempo, né? Esse é um objeto de discussão nossa, não sei dizer quantas reuniões a gente já teve ao longo desse comecinho de ano, sobre a questão da carteira, né? A gente vem aqui muito mais prestar conta, mas enfim, saibam que tudo isso que a gente está mostrando para vocês aqui é algo que foi construído, né, a muitas mãos, né, e durante algum tempo, né, muita discussão, muitas cabeças pensando, comitê, então assim, não tem aqui uma opinião que prevalece, né, a gente está sempre tentando encontrar aí o que a maioria consegue imaginar para frente. Então, muito bem. Depois de um final de ano passado, né, que foi muito bom, como o Thiago já colocou para vocês, a gente começou o ano meio de lado, né, então o que a gente vai ver são resultados esse ano, né, que não são maravilhosos, né, assim, são só 2 meses também, acho que é muito pouco, né, sobretudo quando a gente pensa em um plano de aposentadoria, que é de longuíssimo prazo, né, a gente pensar em avaliar o plano por 2 meses, acho que não é o caso, mas eu acho que é importante a gente mostrar para vocês aqui, sobretudo, duas estruturas que são razoavelmente novas, né, e que passam a fazer parte do nosso dia a dia da carteira, né, a partir agora de janeiro de 2024, tá? Então, a minha primeira apresentação que eu gostaria de dividir com vocês, tá? Uma apresentação aí que o Sidney me ajudou a fazer, tá? Na verdade, me ajudou a fazer, acho que eu estou sendo um pouco ambicioso demais aqui, né? Ele que fez essa apresentação. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, tá? E colocar aqui em modo de tela cheia, tá? Veja,
aqui a gente está falando, né, da nossa árvore de fundos, né, Previbar geral. Não quero, né, não se preocupem, a gente não precisa olhar detalhe por detalhe, não precisa lembrar que a gente tem os 82 centavos no fundo da Oceana, depois do 31 milhões 158, não é isso, né? Na verdade, a ideia aqui é só dar para vocês uma ideia da diversificação de estratégias que a gente vem fazendo. Tá? Então, passando aqui, né, da esquerda para a direita, a gente tem nesse azul mais clarinho aqui os ativos diretos que estão em carteira, né? Esses ativos, a decisão por ter esses ativos é uma decisão da XP. A gente pode estar falando, a gente está falando normalmente de título público, tá? A gente pode estar falando de título atrelado à Selic, a gente pode estar falando de título atrelado à inflação, tá? Aí a gente tem esse monte de fundo que está nessa cor, vamos dizer, né, que é um pouco mais relacionado aí a um rosa ou um vermelho clarinho, tá? Aqui a gente está falando, né, de fundos, né, notadamente aqui a maior parte, alguns fundos de caixa, alguns fundos de crédito. Então, como o Thiago acabou de falar, crédito tem sido uma estratégia que, desde o final do ano passado, tem contribuído de forma muito relevante para o nosso portfólio, e a gente espera que isso continue, né, sendo assim ao longo dos próximos meses. Então, essa é uma alocação para nós hoje bastante relevante, tá? Mas a gente tem que dizer também que, enfim, sabemos de todos os riscos relacionados a crédito. Essa é a razão pela qual a gente tem vários gestores fazendo esse trabalho para nós, né? E a ideia é a gente monitorar a partir da explosão da carteira deles, né? Qual que é a sobreposição de ativos e o que esses gestores estão comprando, tá? Esse é um trabalho que todos nós aqui fazemos, né? Diretoria, XP e Atis, a gente está trabalhando nisso. A gente tem aqui a parte de multimercados, né, que está aqui no meio, nessa cor mais laranjinha claro aí. Em vermelho, os fundos de ações. E em amarelo, bom, a gente tem dois amarelos aqui, né? Um amarelo que é o fundo global, né, um fundo de exterior, e os fundos estruturados, que são FIPs, basicamente fundos de participações, tá? Então, aqui eu queria, na verdade, né, dar esse pano de fundo geral para vocês, mas principalmente, né, para quem vem acompanhando as nossas lives, eu acho que aqui tem uma notícia interessante. Se alguém se lembra da nossa estrutura anterior de fundos, né, vai comparar com essa estrutura de fundos e vai falar assim, olha, a gente está falando de duas coisas muito diferentes. E é verdade, tá? A gente mudou um pouco essa estrutura de fundos no sentido de simplificar a estrutura de fundos, tá? Então, isso não quer dizer que a gente perdeu em diversificação. Aliás, isso ficou super claro porque ao longo do tempo que a gente foi fazendo essa mudança, a gente não aumentou o risco da carteira, tá? Mas a gente tornou a carteira um pouco mais simples, né? Um pouco mais fácil de lidar, né? Por duas razões. Primeiro que facilita o nosso acompanhamento sem que a gente perca absolutamente nada em termos de diversificação. Os fundos que permaneceram na carteira, a gente deixou esses fundos já sabendo de antemão, né, que esses fundos representam todas as estratégias que a gente utilizava quando a gente tinha mais fundos na carteira. Então, essa é a primeira questão, a simplicidade, né, sem a menor dúvida. Mas tem uma segunda questão aí também que eu acho que é importante, que é a seguinte, né? Um dos principais trabalhos da XP é essa leitura de cenário, né? Então, a XP lê o cenário e adequa a carteira de acordo com a nossa política de investimentos e com o cenário que ela leu, tá? Então, para que a XP tenha essa mobilidade, a gente também tem que ter uma estrutura de investimentos que seja razoavelmente coerente, né, ou conveniente para isso. Então, essa estrutura, né, da XP com menos fundos, né, é uma estrutura que hoje nos parece mais adequada a essa estratégia de fazer movimentos táticos, né, que tem sido muito necessárias nos últimos anos na carteira, tá? Então, essa acho que é a primeira questão que a gente coloca aqui para vocês ficarem em mente, né? E, em segundo lugar, mas as coisas já se complementam, né? O Sidney até falou no início, né? E aqui ficou a meu cargo de dar essa notícia para vocês. A gente acabou escolhendo esse ano também uma política de investimentos ligeiramente distinta, que permite a XP também um grau maior de mobilidade. Então, a história de você ver uma estrutura de investimentos mais enxuta e mais fácil de mexer, ela provavelmente, né, não é uma história, digamos, aleatória. Ela é uma história que tem a ver com essa cabeça, né, que o Thiago vem implementar, mas também tem muito a ver, né, muito mesmo a ver com a política que a gente implementou. A política que a gente implementou, né, ela dá para, ao contrário da política anterior, que olhava para as classes de ativos e falava, olha, você tem que ter 20% de bolsa com um limite de 10 a 30, né? A política de investimentos nossa, ela tipicamente falava isso.
Hoje não. A política de investimentos fala o seguinte, olha, a gente tem para o perfil mais agressivo da nossa carteira, a gente tem uma meta de 125% do CDI. Esse 125 não é da minha cabeça, é efetivamente a nossa meta do perfil mais agressivo, tá? E o grau de liberdade na bolsa é maior. Então, o gestor não fica preso, né, a uma determinada alocação estrutural. Ele tem liberdade para fazer essa flexibilização da carteira ao longo do tempo, né? Então, a estrutura que vocês veem hoje, né, na verdade, é uma estrutura que vem no sentido de responder a essas duas demandas. Uma carteira mais simples, né, e uma carteira que permita ao gestor mais mobilidade, né? Porque na nossa cabeça, inclusive, né, talvez o trabalho mais importante que a XP tem para fazer, né, é justamente a seleção das classes de ativos. Os fundos, né, e provavelmente grande parte de vocês que está aqui assistindo essa live com a gente, deve bater o olho. Vocês conhecem fundos, vocês operam nas plataformas, né? Vocês conhecem o mercado. Grande parte de vocês deve conhecer esses fundos, né? Esses fundos aqui são fundos razoavelmente até muito comuns no mercado. Então, tem, obviamente, uma arte de escolher os fundos e monitorar os fundos? Tem. Mas tem uma arte que a gente está realmente muito interessado, né, na capacidade da XP, que é justamente escolher as classes de ativos, né? Então, a gente precisa ter mobilidade entre elas para que efetivamente a gente cumpra a nossa política de investimentos, tá? Então, esse era o meu primeiro material, deixa eu derrubar ele aqui, tá? E aí vou apresentar aqui um segundo, que são essas lâminas, tá? E aí vou falar um pouquinho aqui do resultado para vocês desses 2 primeiros meses. De novo, né? Acho que o resultado de 2 meses está muitíssimo longe de representar aquilo que a gente está imaginando para o ano, né? E foram 2 meses complicados, né? Assim, até que é normal a gente ver 2 meses complicados depois de 2 meses tão bons no final do ano passado. Então foram 2 meses razoavelmente complicados para o mercado, mas enfim, a gente tem uma perspectiva, né? Como o Thiago colocou, um pouco mais tranquila aí para frente, tá? Então, essas tabelas todas têm a mesma estrutura, tá? A gente tem aqui, uma lâmina que a gente disponibiliza no site para vocês, tá? E eu estou utilizando essa lâmina para apresentar aqui para vocês. Então, eu estou... Oi, pode falar? Oi, desculpa. Claro. Que nós não estamos... acho que na hora que você colocou no modo apresentação... isso sempre acontece no Teams, eu não sei por quê. Agora você está vendo? Ou não? Ainda não. Não? Então tá, então deixa eu derrubar de vez. Não me pergunte porque o Teams faz isso quando coloca no modo de apresentação. O Teams e o novo PowerPoint, eles decidiram que eles não conversam, tá? Então, vamos lá, deixa eu colocar de outro jeito. Sidney, faz um favor para mim, me diga se vocês estão vendo agora. Agora sim, obrigado, Guilherme. Beleza, cara, eu que te agradeço. Então vamos lá. Então, como eu estava falando, né, antes da correta e adequada interrupção do Sidney, tá? Então, estou olhando aqui o perfil super conservador, tá? Essa lâmina é a lâmina que está lá no site para vocês. Ela sempre vai ter essa mesma estrutura, né? Um histórico aqui da rentabilidade do perfil sobre o qual estamos falando. Uma pizza aqui de alocação, né? Tipicamente por classe de ativo, né, do perfil ao qual nos referimos, e aqui a gente tem algumas estatísticas acerca, né, da rentabilidade desse perfil. Então vamos lá, nesse ano, né, vou aumentar um pouquinho aqui, já que eu não consegui colocar em modo de tela cheia. Nesse ano, né, o perfil no mês, a gente está aqui na base de fevereiro, o perfil rendeu 0,89 contra um benchmark de 0,81. Tá? O benchmark aqui no perfil super conservador, como eu ia dizer, né, a gente tô aqui para falar sobre os novos benchmarks, é 101% do CDI. Tá? Então, o CDI deu 0,80, o benchmark foi 0,81, o perfil deu 0,89, ou seja, foi muito superior ao benchmark. Né? No ano, a gente observa a mesma coisa, um benchmark aqui de 101% do CDI de 1,79 contra 2 do perfil, o perfil foi muito bem. Tá? O que carregou, sobretudo, esse perfil super conservador? A parcela, ainda que diminuta, de crédito que a gente tem aqui dentro. Né? Então, como o Thiago bem colocou, a gente está vendo aí um momento, talvez, né, um dos melhores momentos que a gente já viu na história recente aí para crédito, né? E a gente está surfando esse momento, o perfil super conservador conseguiu andar com isso muito bem, tá? Então, do super conservador, né, deixa eu diminuir ele aqui, passar para o conservador, mesma coisa, tá? O conservador aqui já tem alguns chacoalhos, né? Então, o conservador nosso, né, a gente tem renda fixa e inflação, tem um monte de outras coisas, né? E renda fixa e inflação, né, por conta até do pequeno rebound aí de juros americanos, né, no comecinho do ano, a renda fixa e inflação sofreu aqui um pouco no Brasil, tá? Então, a gente vê que esse perfil ficou um pouco atrás do benchmark. O benchmark desse perfil é 106% do CDI, tá? Então, pega o CDI, multiplica aqui por 106%, tá? E é que eu encontro o benchmark. Então, a gente está ligeiramente atrás aqui do benchmark nesse perfil conservador. Benchmark no mês 0,85 contra 0,65 do perfil, no ano 1,88 contra 1,12.
Tá? Mesmas coisas acontecem, né? Até agora a bolsa não saiu do lugar no ano, ao contrário, saiu do lugar para baixo, né? Então, as mesmas coisas acontecem aqui nos perfis, né? No perfil moderado. E eu estou usando o Prev Leve assim para exemplificar, mas enfim, as alocações estão todas equiparadas nos outros perfis, tá? Então, assim, não se preocupem que a gente está falando das mesmas coisas. Estou usando um aqui para exemplificar, só para não pegar várias apresentações com vários números, porque elas vão estar todas iguais, tá? Então, aqui a gente está falando de um benchmark de 115% do CDI. Tá? O CDI 0,80, o benchmark 0,82 no mês, 0,55 por perfil. No ano, a gente tem um perfil acumulado de 0,38 contra um benchmark de 2,04. Tá? E o perfil agressivo, né? A gente está olhando aqui 0,44 no mês, 1% do benchmark, 125% do CDI é o benchmark desse perfil. Lembra que eu falei lá e que não era aleatório. 2,22 acumulado no ano, 0,36 negativo. Lembrando, né, que esse perfil é o perfil que mais carrega a bolsa, né? Se a gente olhar aqui a renda variável, né, que está aqui na nossa carteira, a gente tem 10% aqui de bolsa, né? E no mês, né, de janeiro, a bolsa caiu 4%, né? Fevereiro a bolsa até que andou meio de lado, né? Não ficou negativo, mas enfim, a gente tem o reflexo aí dessa posição um pouquinho maior em bolsa. Então até agora, né, a gente tem esses novos benchmarks que eu acho que estão funcionando bem, estão dando a liberdade que a gente queria para a XP, sem, com isso, aumentar o risco da nossa carteira, né? Os ativos de crédito que estão indo muito bem, a gente está monitorando na vírgula, né? A gente está dando prioridade absoluta para os fundos exclusivos que a gente constituiu, né? Então, essa é a nossa direção, porque a gente consegue controlar isso de maneira mais próxima, justamente, né? Crédito é um negócio que a gente tem que ficar super próximo, tá? As alocações estão aí maturando, né? E a gente está razoavelmente tranquilo aí com o restante do ano. A gente acha que as coisas devem caminhar numa direção bastante interessante, tá? Então, essa é a minha apresentação, tá? Eu encerro a apresentação por aqui, meus 20 minutinhos certinhos aí. Tentei, consegui, beleza? E aí eu devolvo para o Sidney a palavra, Sidney, e aí você fica à vontade aí para fazer seus comentários ou trazer aí os comentários do pessoal que está vendo a gente. Muito bem. Bom, obrigado, Guilherme, né? Obrigado também ao Thiago. Nós temos aqui algumas perguntas, né? Deixa eu compartilhar com vocês. Então, a primeira delas, na verdade, até uma dúvida, né, que ficou, Thiago, ainda sobre a redução dos juros nos Estados Unidos. Se você comentou, vai ser em junho deste ano ou no ano que vem? Pelo amor de Deus, tem que ser esse ano. Se for no ano que vem, vai doer, mas a expectativa é esse ano, sim. Aí o Thiago vai ter que usar toda a flexibilidade que a gente deu para ele para mudar um pouco a carteira, porque aí eu também acho, Sidney, que aí o ano que vem, se isso se atrasar muito, né, acho que aí a gente está falando de um mercado bastante diferente, tá? Muito bem. Temos uma outra pergunta, aí fiquem à vontade, ou o Thiago ou o Guilherme, para responder. Com a redução da taxa de cartão de crédito, poderemos ter a quebra de alguma instituição bancária? Qual a visão de vocês? Thiago, você respondeu a outra, então deixa essa para mim aqui. Se a sua visão for distinta, Thiago, por favor, você pode discordar. Sidney, e ao caro participante que fez essa pergunta, obrigado por ela. Hoje não parece estar no radar, tá? Um grande problema de crédito no mercado. Tá? A gente teve, na verdade, né, o ano passado, o problema de Americanas foi o primeiro, mas ao problema de Americanas se seguiram outros, né? Então teve Light, teve Credit Z, teve Unigel, teve um monte de outras empresas. A Americanas, todo mundo lembra, né? Até pelo tamanho dela e pelo quanto o mercado estava exposto a ela, né? Mas teve uma série de problemas de crédito o ano passado, menores, né? Então a percepção que a gente tem é que uma vez que acontece esse problema, o mercado passa a ter um escrutínio com essas empresas muito maior, né? E evitar, né, algumas dessas, digamos, cascas de banana que aparecem aí pelo caminho, tá? Então, hoje em dia, né, eu acho que o mercado de crédito está muito estável, né? E talvez algo até que favoreça, né, essa estabilidade do mercado, Sidney, é justamente o que o Thiago falou. O mercado está muito demandante. Então, hoje, tomar crédito no mercado está razoavelmente fácil, né? Se a gente falasse, olha, tem uma empresa aqui que está numa situação meio complicada, precisa tomar crédito. Um ano atrás, eu ia achar que essa empresa ia quebrar, né? Seja ela de cartão ou qualquer outra coisa. Hoje, eu acho que se a empresa precisar tomar crédito, por mais que ela pague um pouco caro, eu acho que ela consegue. O mercado está oferecendo. Então, hoje não está no nosso radar uma preocupação nessa linha, tá?
Muito bem, obrigado, Guilherme. Algo a acrescentar, Thiago? Concordo. O mercado é um pouco daquilo, né? A gente pode fazer 200 mil contas, ter 200 opiniões, etc., mas o mercado é sempre soberano. Nós estamos num momento em que há uma demanda que é bastante forte. Claro, hoje teve, por exemplo, o Dia, né? Não sei para quem viu a notícia, o Dia pedindo recuperação judicial. Todo mundo certamente frequenta algum dia perto de casa, mas não é uma empresa grande no mercado de capitais. Então, assim, nada anormal. Uma aqui, outra ali, uma empresa eventualmente tendo de renegociar, mas a gente não vê nenhum problema de crédito de com uma forma sistêmica, não. Muito bem. Uma outra pergunta, eu acho que o Guilherme pode nos ajudar. A aplicação com perfil moderado ficou negativo em janeiro e positivo em fevereiro. Tem tendência de melhorar com o cenário atual? Fica à vontade também, Guilherme e Thiago. Tá, perfeito. Tem, né? Na verdade, o que acontece? Em janeiro a bolsa caiu bastante, caiu 4, né? E as taxas de NTNBs abriram bastante, né? A taxa de NTNB abrir, isso é um jargão de mercado que obviamente eu não deveria ter utilizado aqui, mas voltando, a taxa abrir significa que, na verdade, as NTNBs que pagavam, digamos, IPCA mais 5,5 passaram a pagar IPCA mais 5,80, né? Então isso faz com que o título perca valor, tá? É como um título pré-fixado. Se você aumenta a taxa, você diminui o preço dele, tá? Janeiro foi um mês bastante duro para isso, né? E as estratégias, né, de risco no perfil moderado, elas basicamente estão concentradas, né? Elas têm uma parcela importante de crédito que rendeu positiva, mas todo o resto delas está concentrado em ou bolsa local, ou renda fixa local, ou multimercado, que basicamente também estava operando a mesma coisa em janeiro, tá? Então a gente acabou ficando muito concentrado nessas duas classes. Janeiro a gente sofreu, fevereiro a gente já foi um pouco melhor, né? Março, por exemplo, os multimercados estão andando bem, tá? A bolsa estava se recuperando até ontem, aí depois da ata do Copom, hoje o mercado ainda está meio azedo, não sabe exatamente o que pensar sobre o que estava escrito ontem, mas eu vejo, tá, uma tendência de melhora, principalmente por conta das nossas posições em renda fixa. Tá, o carrego dessas nossas posições em renda fixa está muito alto, né? A gente está carregando aqui papéis a IPCA mais 5,80, né? O IPCA do ano está projetado perto de 4, 5,80 a gente está falando de uma rentabilidade acima de 10, né? Então eu entendo, né? Assim, a gente olhar esses 2 primeiros meses e inclusive não ter muita simpatia por eles, mas eu acho que daqui para frente, tá? Talvez um mês de março também não, mas a gente vai passar a ter, né, uma inflação mais baixa e um aprofundamento do ciclo de corte de juros, talvez mais para metade do ano, né? Então, essas posições do moderado, elas são posições que eu diria que elas devem ter um período de maturação aí entre 6 e 12 meses, e aí sim a gente vai conseguir ver alguma coisa um pouco mais legal nesse perfil. Concordo. A gente roeu muito osso, né? Essa é a real. Esses últimos 12 meses têm sido extremamente desgostosos por tudo que aconteceu, essa volatilidade, juro aqui, juro lá. A gente está à espera desse momento para poder dar aquela relaxada ali no botão da camisa, que é essa questão dos juros. Então, ontem foi um dia importantíssimo, embora não tenha sido talvez na pujança que gostaríamos, porque o norte-americano disse, beleza, eu acho que é isso, os juros devem cair a partir de junho, que é o que a galera queria ouvir. O lance é que o nosso Comitê de Política Monetária do Banco Central deu uma rateada por conta de um pouco do que eu falei, por isso que eu falei um pouco da parte de inflação, né? A gente está com a inflação caindo, mas você tem uma atividade forte, você tem um desemprego caindo, então tá todo mundo com medo de não queimar a largada, num sentido assim, você vai lá, corta os juros, de repente essa inflação volta na sua cara de elevador, e de novo, né, o Brasil é um país que tem uma memória inflacionária muito viva, a gente não pode brincar, achar que é um animal morto, porque a inflação no Brasil, a expectativa de inflação se constrói muito rápida. Então, uma vez que a gente vença essa barreira de arrebentação, né, como se a gente estivesse entrando no mar, você tem ali o pedacinho onde a onda estoura, você vai passando um pouco, depois que a gente passar essa arrebentação, vai ficar bem mais calmo, que é uma expectativa que a gente tem a partir de maio, junho, né? Talvez já dê para começar a ter um caminho minimamente menos tortuoso e aí sim umas performances mais destacadas. Mas lembrando também, como o Guilherme muito bem pontuou, o próprio ano passado ele foi difícil, né?
É como aquele time de futebol que você apanha o jogo inteiro, faltando 3. Quem é flamenguista, é o Flamengo de 2019, eu nem sou, hein? Mas aquele jogo que com o River Plate, os caras viraram o jogo no finalzinho e foram campeões. O ano passado foi igual. Entre janeiro e outubro foi muito difícil. Novembro e dezembro o mercado deu uma super andada, todo mundo ganhou dinheiro, todo mundo relaxou e pôde comemorar o Natal ali com aquela sensação da bolsa subindo, etc. Então, não tem sido uma jornada simples, né? A gente tem tido muito sofrimento no meio do caminho, mas uma expectativa bem positiva, bem razoável de acontecer a partir aí dessa virada entre maio e junho, meses melhores certamente, ou pelo menos com menos chacoalhões. Muito bem, Thiago. Uma outra pergunta, Thiago. Quem já tem uma carteira estruturada, pode alocar um pouco de capital em Fiagro? Aí é uma pergunta importante, porque quem fez essa pergunta entende, hein? O que a gente está vendo, na verdade, o agro e o Fiagro, que é uma fonte de financiamento para o produtor, o PIB agrícola bombou. Então, o próprio DNA da Bayer, acho que conseguiu perceber, né, viver esse momento da economia brasileira. Houve uma expansão muito grande de financiamento ao produtor através dos Fiagros. O lance, e eu sou do interior de São Paulo, de uma região também que é muito dependente do agro, você tem a sazonalidade das safras, você fica suscetível ao preço da commodity, à demanda. Houve um grande tomada de crédito, né, do produtor com base em resultados extraordinários nos últimos 2 anos, mas o que a gente está vendo agora no mercado do agro, pelo menos nessa safra mais recente, na minha região ali que é mais cana e etc., um pouco de soja, um pouco de amendoim, o mercado de Fiagros está começando a ter alguns problemas conforme alguns produtores não estão tendo aquele retorno desejado, não estão visualizando aquela oportunidade de negócios e eventualmente pedindo renegociações dessas dívidas. Então, o Fiagro, neste momento, ele é um ativo que está passando por uma certa, talvez teve uma sobreoferta, a dinâmica do setor está um pouco mais pressionada, então é um ativo que tem chacoalhado bastante, eu olharia com muita cautela, talvez à espera de um momento em que a situação, seja do produtor, do financiamento, acalme um pouco, porque aparentemente ele atingiu um pico, né, um ápice, foi muito bem nos últimos anos, teve muita oferta, mas agora ele está tendo uma certa correção, a gente está vendo algumas perdas do ponto de vista do investidor que entra nesse ativo nesse começo de ano, tá? Uma situação que está um pouco mais apertada pro PIB, o PIB do agronegócio. Então, quem financia esse PIB vai estar sujeito a um pouco à oscilação e nesse momento parece ser um momento mais desafiador em relação ao que foi recentemente. Muito bem, Thiago. Nós temos mais uma pergunta. Então, é correto afirmar que os juros não caíram tanto quanto o esperado? O que você acha, Guilherme? Vou fazer um bate-bola aqui. Boa. Eu acho que ainda não, né? Agora, se a gente falar, olha, é correto afirmar que os juros não cairão tanto quanto o esperado? Eu teria dúvida de dizer isso, né? Eu acho que até agora, esse 10,75 ao qual chegamos, né? Acho que está bem em linha com o que o mercado esperava, né? A próxima reunião parece que vai ser mais meio, então 10,25. E se o juro parar por lá, aí eu vou dizer que essa afirmação é muito correta, né? Não era para cair só até 10,25, não, tá? Mas a gente também pode fazer uma leitura um pouco mais otimista da ata do Copom e falar, olha, ele não quis se comprometer com o meio ponto nas 2 reuniões daqui para frente, mas porque, de repente, ele acha que pode caber 0,75, né? Então, pode haver algumas leituras mais positivas no momento em que ele deixou isso em aberto. Tá? Então, até agora, eu acho que o juro caiu meio em linha com o que o mercado esperava, tá? Mas daqui para frente, né, eu acho que para a gente falar, olha, caiu do que devia cair, a gente tem que chegar no final do ano com uma Selic mais para perto de 9, tá? 10,25 vai frustrar muito o mercado, né? Assim como quando o Thiago respondeu sobre aquela história do juro americano, né? Se ficar, né, para o ano que vem essa queda, vai ser uma frustração muitíssimo importante para o mercado. Muito bem. Mais uma pergunta, né? Então, relacionado à quebra de alguns bancos nos Estados Unidos. Isso pode acontecer aqui com esses bancos digitais?
Eu vou começar essa. Tá bom. Acho que é um pouco diferente a situação, tá? O que aconteceu nos Estados Unidos foi basicamente os caras viveram 40 anos sem ter um choque de juros e pelo menos os últimos 15 o juro lá era zero. Então todo o passivo dos bancos, tentar simplificar aqui, né? Tudo que os caras deviam, então quando você faz um aporte num banco, você vai lá e dá um CDB, uma poupança num determinado banco da sua preferência, o banco pega aquela grana e vai emprestar para alguém. Isso é banco, desde que a humanidade existe. Todos os depósitos que havia nos bancos americanos, eles não haviam sido corrigidos pela alta de juros. Então, por exemplo, o banco americano devia, o Sidney depositou $1 milhão. E esse valor ele praticamente não era corrigido porque o juro era zero. Então, todos esses bancos que deveriam devolver os depósitos para os seus clientes não haviam feito essa marcação. Quando o juro subiu e eles precisaram remarcar o quanto eles deviam, ele falou: opa, eu achei que eu devia 10, na verdade eu estou devendo 13, e eu não tinha dinheiro para pagar isso. É o que aconteceu nos Estados Unidos. Essa foi a paulada que rolou por lá. Então, os caras resolveram marcar de uma vez o tamanho do passivo deles. Aqui é bem diferente. Aqui você não tem esse problema. O ativo e o passivo eles são remarcados de uma forma muito mais transparente, até porque o Brasil é expert em crises. O nosso sistema bancário ele é bem sofisticado em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos, por conta de tudo que já aconteceu. Então, é colocado aprimoramentos e tudo mais. Não tem esse problema. E os bancos digitais, de uma forma geral, eles têm. Você pega o próprio Nubank, né, que é um exemplo que talvez foi o grande expoente de um banco digital que dava prejuízo, que, pô, em algum momento falaram que o Nubank valia mais que o Itaú. Você fala, como é que pode? Eu nunca vi uma agência do Nubank. E o Itaú está no Brasil inteiro e tal. Quando rolou aquele hype de bancos digitais, o próprio Nubank é um banco que passou a dar lucro. E você pega a parte de crédito, né, principalmente as fintechs que se aventuraram a dar crédito no momento que o juro no Brasil era muito baixo, quando teve a alta de juros, acho que muito mais esse setor das fintechs deu uma diminuída bem do que o dos bancos. Os bancos são muito mais sólidos. A gente tem um banco central com as suas regras de liquidez, de Basileia, etc., que funcionam muito bem. Então, eu não imagino ver uma crise bancária mesmo dos digitais. Assim, o pessoal no Brasil, o banqueiro brasileiro é bom, ele é bem calejado em relação às crises, e a gente tem um sistema financeiro até para proteger de crises, que inclusive é muito mais sofisticado que o americano, muito mais à prova de crises, e a gente não tem o problema pontual que foi dos caras quando no ano passado essa questão da marcação do passivo. Ratifico, Thiago. Eu acho que se fosse aqui, aquele banco não teria quebrado, né? Assim, teria muito antes, o pessoal já teria feito algum tipo de intervenção lá. O Itaú teria comprado, né? Algum banco grande já teria, o Bradesco. O banco central ia falar, já tinha falado, alguém precisa resolver isso aqui, exatamente. Que você absorva isso aqui para não virar um risco sistêmico. Nosso sistema financeiro é bom, cara. Ele é bem, bem, bem bom. Bem organizado. Muito bem. Tiago, acho que essa eu vou direcionar para você. Então, na prática, o Brasil ele vai completar 20 anos agora de Plano Real. Qual é a expectativa de redução da inflação com produção e varejo contraídos? Somente o agro vai salvar o ano? Deixa eu pensar. O Plano Real fez 30 anos, naquele de 94. Vai fazer 30 agora, exatamente. A gente está com uma inflação rodando ok. Então, do ponto de vista de inflação, óbvio que nunca brinque com a inflação, nunca considere um animal morto, que a inflação no Brasil é papum para ela voltar, tá na memória das pessoas. Mas a gente está passando por um período, houve muita reforma, sobretudo naquele período ali pós-impeachment da Dilma, Temer, teve muita coisa que mudou de fato o juro estrutural do Brasil, melhorou bem a questão da economia. Hoje a gente tem, então, uma inflação de bens baixa, serviços ainda um pouco forte, que pode ser uma surpresa, e você tem um PIB crescendo. Esse PIB hoje, a indústria nossa, ela está um pouco envelhecida, de fato, né? A questão da planta industrial, ela foi perdendo importância no PIB, é agro e serviços. A parte agro, realmente, talvez ela tenha sido extraordinária nos últimos 2 anos, é difícil imaginar, pode ser que aconteça, mas não é o cenário base, de que a gente tenha 5 anos de super safra, super boom das commodities, então é esperado para 2024, por agentes de mercado, que o agro não tenha o protagonismo dos últimos 2 anos. Não à toa, lembrando aquela tabelinha que eu mostrei, a gente falou de PIB 3 e pouco ano passado e 2022, o agro levando nas costas quase.
Esse ano não deve ter essa contribuição muito grande, por isso que a gente fala de um PIB de 2, porém você tem um setor de serviços um pouco mais resiliente, tipo capitais mesmo, né? Você pega, pô, mesmo construção civil, você está tendo contratação em uma série de setores. Então a gente trabalha com um cenário, inflação rodando mais baixa. Acho que o Plano Real é definitivamente um sucesso, né? Naquela época o negócio está totalmente fora de controle. O Brasil tem picos, a gente teve inflação de 15% durante a Dilma, a gente teve inflação de 12% ali, 11% em 2021, e a gente tem esse PIB que pós-pandemia tem surpreendido positivamente. É uma maravilha? Não é. Né? A gente tem bastante coisa ainda para fazer, o Brasil não é a Suíça, mas ponto de vista macroeconômico a gente está com uma posição melhor. Tá? Acho que as coisas estão andando, até combinando com a expectativa nossa de um segundo semestre melhor para a Bolsa e etc. Muito bem, Thiago. Guilherme, acho que essa aqui a gente pode até responder. Quem vem historicamente com perfil moderado e quer mudar para o conservador nos próximos 2 anos, deveria esperar o mercado melhorar para mudar? 2 anos é um horizonte que não é muito longo, né? Mas talvez para o moderado é um horizonte, digamos, ok, né? Alinhado com o perfil moderado, tá? Pelo que a gente tem de perspectiva, tá? É bem provável que o perfil moderado, né, em 2 anos, supere, né, o perfil conservador, né? Então, acho que o normal, o natural, seria a gente sugerir que sim, né? Acho que parece que essa espera ela deve compensar, tá? Imagino que os perfis foram desenhados com esse objetivo, né? Mas enfim, é muito difícil sempre a gente estabelecer um prazo, porque às vezes, né, como a gente pega o final do ano passado, imagina alguém que tivesse em outubro largado mão do risco, né? Perdeu a alta inteira da bolsa, né? Então é muito difícil estabelecer um prazo. Mas via de regra, tá? 2 anos, eu acho que está muito dentro de um prazo de perfil moderado, né? E parece ser bem adequado aí esperar isso e aí então tomar a decisão. Exato. Acho que até um pouco disso que você comentou, né, Guilherme? A escolha do perfil de investimentos e você tomar decisão de troca, esperando que vai melhorar, eu acho que está muito mais associada ali ao perfil mesmo da pessoa, né? Então a escolha do perfil aderente ao seu momento de vida, né? Sidney, acho que aí você tem um ponto, né? Talvez a gente sempre deveria atrelar mais o perfil, né, ao que a gente ainda tem de horizonte para aposentadoria, né? Então, por exemplo, vamos pegar o meu caso, eu tenho 42, né? Eu tenho, quer dizer, ainda vai 20 anos, eu imagino que eu vou estar aí trabalhando. Talvez eu já não devesse mais estar no agressivo, né? Mas eventualmente conservador é muito pouco, 20 anos vai acontecer muita coisa, né? Então, acho que sim, acho que, Sidney, talvez o melhor mesmo, né? A melhor forma de a gente ler esses perfis é essa leitura atrelar o perfil ao seu horizonte, muito mais do que a sensação que a gente tem se o mercado vai ser melhor ou vai ser pior. Eu posso fazer uma parte? Não sei se estão me ouvindo. Opa. Estamos ouvindo. Estamos sim, deve fazer uma parte. É isso mesmo. Muito bem-vindo, seu parte. Tudo bom. Eu acho que esse é um tema que a gente se preocupa muito e é importante para deixar claro para os participantes que não é apenas nós temos aqui a consultoria, tem o analista de investimento, tem o Thiago, que é o gestor, que em diversos momentos do ano, do mês, eles estão fazendo ajustes táticos, conversando e cuidando dessa direção. Então, eu faço coro aí do que vocês estão falando, que é muito mais sobre você, o seu perfil. Não é sobre fazer uma gestão desse patrimônio. Acho que a gente tem que tentar evitar um pouquinho isso. Claro que a gente tem essas ferramentas e podem ser utilizadas, mas a gente tem que cuidar em a gente fazer esses ajustes querendo aproveitar alguma oportunidade. Eu acho que a reflexão é mais sobre o benefício da aposentadoria mesmo.
E eu acho que um parêntese que eu acho que é relevante, porque a gente está nesse momento de mudança, né, de transição, aí, de incorporação de plano, Benítez e Thiago, a gente está fazendo isso aqui, uma das adequações que a gente vai fazer é ajustar essa forma de troca de perfil. O perfil, ele no plano do legado Monsanto, ele tinha 2 janelas de troca por ano. E acho que vocês concordam, acho que 2 janelas de troca por ano é muita janela, e as pessoas tentam operar o perfil, né, fazer algum ganho com isso, e a nossa observação é que só deteriora a capital. A gente não tem os exemplos aqui para colocar na tela, mas a gente já observou uma pessoa perdendo praticamente 2 anos de rentabilidade por trocas equivocadas num horizonte de 4 anos aí de troca de perfil. Então, acho que esse é o cuidado que eu quero alertar. E a forma como a gente vai fazer agora, e o legado Bayer ele tinha uma oportunidade por ano. A forma como a gente vai fazer agora é colocar, permitir uma troca a cada 12 meses no momento em que você quiser. Então, você escolhe o seu momento que você quiser, de acordo com o cenário, ou que você entender adequado com o seu momento de vida ou com o seu horizonte de aposentadoria, e você troca e carrega essa decisão por 12 meses. E só depois de 12 meses, então, você vai poder fazer essa troca, porque a frequência estava deteriorando o capital aqui. Essa foi uma constatação que a gente fez, e eu acho que isso vai ser mais saudável para todos. Era isso. Excelente, Acácio. Fechando aqui então com chave de ouro, vamos encerrando aqui a nossa live, né? Então, em função do tempo, né? Respeitando aí o tempo de todos os nossos participantes, também dos nossos convidados. Quero agradecer a todos mais uma vez. A gente está aqui disponível para tirar todas as dúvidas de vocês. Eventualmente, se algumas perguntas que ficaram ainda, a gente vai responder. Os nossos canais também estão disponíveis para todos acessarem. E uma informação importante, a nossa live ela fica gravada, então em todos os nossos canais, nossas mídias sociais, também ficam ali disponíveis para quem quiser novamente ter acesso ou até compartilhar, fiquem à vontade. Encerramos mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Guilherme, Thiago, obrigado a Cássio. Um abraço, gente. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.